Imagina poder saber qual ação tá cara e qual ação tá barata. Imagina que você pudesse pegar a sua grana e falar, putz, é aqui que eu vou colocar. E aí você pega, coloca e ainda ganha muito mais dinheiro do que as outras pessoas. E olha lá na frente e fala, caramba, esse conhecimento vale a pena, né? Talvez esse seja um daqueles vídeos que vai te dar um super poder novo para que você possa na sua vida tomar melhores decisões. Porque a gente vai falar sobre como saber se uma ação está cara ou barata na prática. A gente preparou uma aula para você. Isso aqui não é um vídeo, é uma aula. Fica comigo no vídeo até o final, que eu vou trazer cases, que eu vou te mostrar o conceito, eu vou te trazer fórmulas e você mesmo vai conseguir aplicar quando terminar essa aula na sua vida, nas suas decisões de investimentos, tudo que eu vou te trazer. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeiro, a teoria por trás do preço justo de uma ação, então eu vou te explicar qual que é a tese que existe por trás, e aí depois eu vou te trazer na prática uma aplicação dessa teoria. Vou te ensinar como faz e aí eu vou fazer junto com você. Primeira pergunta, você tá vendo uma casa bonitona aí, ó, ela tá com uma varandona, uma casa moderna, cheia de esquadria. Pô, esquadria é caro pra caramba, né, meu? Umas madeiras de luxo aqui, um jardinzão, uma jardinagem bacana, 2 andares. Você pagaria nessa casa 20 milhões de reais? O que você acha? Pagaria? Você pagaria nessa casa 2 milhões de reais? Às vezes sim, né? Pô, 2 milhões, você olha de longe essa casa, pô, deve valer 2 milhões de reais. E você pagaria 200 mil reais nessa casa? Puta, aí tá muito barato, né? Para pra pensar. Não, 20 milhões você pensaria, 2 talvez seja o justo. E 200? 200 eu compro na hora, sem nem ver. Compra assim no desenho, do jeito que tá. 200 pau, tá muito barato. Não que 200 mil seja muito pouco dinheiro, mas pra uma casa dessa, você pensa realmente no valor dela. Ela deve valer muito mais que isso. O Charlie Munger, que faleceu recentemente, foi um dos maiores investidores de todos os tempos, foi o braço direito do Warren Buffett, e ele disse que o negócio só é bom se o preço for bom. Até o melhor ativo do mundo vira uma armadilha se você pagar caro demais. Então, não adianta você olhar para uma coisa que é incrível, uma empresa que é muito boa, e você paga muito caro nela, porque aí você não vai ter lucro, pô. Não adianta, você precisa pagar um preço justo, que se você não pagar um preço justo, não vai dar para você contabilizar lucros no seu bolso, só o bolso de quem vendeu. Como que a gente sabe, então, qual que é o valor justo para a gente poder fazer um bom negócio ou não? Existe um livro que chama The Theory of Investment Value, do John Burr, que ele fala o seguinte: o valor de qualquer ação, título ou negócio hoje é determinado pelos fluxos de caixa que entram e saem, descontados a uma taxa de juros apropriada, que se espera ocorrer durante o restante da vida do ativo. Isso é uma das formas de a gente atribuir preço a alguma coisa. O Bitcoin, ele não tem fluxos, ele não tem uma geração de caixa. Então, o Bitcoin não vale nada? Não, ele tem valor. Uma pérola, ela não tem nenhuma geração de caixa. Uma pérola, ela não vira combustível, ela só é bonita, rara e escassa. Não tem valor? Tem muito valor. Essa daqui é uma das formas de atribuir valor a algum investimento, que é você basicamente pegando o fluxo de caixa no futuro, que é tudo que uma empresa vai gerar no futuro, e depois você descontar tudo isso a um juros apropriado, que eu vou te mostrar na prática essa daqui, que é a forma mais comum, profunda e geralmente mais justa de se analisar uma ação. O valor justo de uma ação é o valor presente de todos os fluxos de caixa futuros somados. Para saber o valor justo de uma ação, a gente precisa fazer 2 perguntas. Se você conseguir responder essas 2 perguntas, você vai conseguir ganhar muito dinheiro. Mas são perguntas simples, só que não tão fáceis de serem respondidas. A primeira pergunta é: quanto dinheiro o negócio vai fazer no futuro? Putz, essa pergunta é pegadinha, né? Porque quando você pega um investidor, ele vai olhar para o negócio, ele vai ter a opinião dele. Só que o vendedor, geralmente vai querer vender o mais caro possível. Então é daqui que vem aquela frase, que o olho do dono que engorda o gado. Porque antigamente você tinha o gado, você tinha o comprador e o vendedor, só que você não tinha uma balança. O vendedor, quando chegava, falava: não, meu gado não tem 6 arrobas não, ele tem 9 arrobas. E aí ele subiu o preço do negócio. Só que não é um fato, quando você não tem uma balança, qual que é o peso do boi. Assim como não é um fato quanto que a empresa vai faturar em 2027, porque você não sabe. Mas o vendedor vai te defender a tese de que ela vai faturar alguma coisa. E a segunda pergunta que você precisa fazer é quanto que esse dinheiro do futuro vale hoje. Porque você tem que concordar comigo que é melhor ganhar 100 reais hoje do que 100 reais há um ano, não é? Porque 100 reais hoje você investe, vai virar 115, e você fala: não, então é melhor ganhar 100 hoje que eu vou investir. Agora, será que é melhor ganhar 100 reais hoje ou 120 no futuro? Putz, aí você fala: não sei, porque eu consigo investir a 20% ao ano e já vou estar com a grana hoje. Então esse tipo de pergunta, ela é difícil de ser respondida, por mais que a pergunta seja simples. Mas essa daqui, essas 2 perguntas são a chave para você conseguir identificar o preço que vale a pena pagar numa ação, e eu vou te mostrar como chegar nisso daqui. Vamos começar pela segunda pergunta, que é: como que a gente faz para saber quanto que vale esse dinheiro no futuro a valor presente? Em 1994, a gente tinha uma nota de 10 reais, por exemplo. 10 reais em 2025, agora vale 1,36. Ou seja, você tinha 10 reais e esse 10 reais que você tinha só compra o equivalente a R$1,36 hoje, porque perdeu muito o poder de compra, já que a inflação foi extremamente
extremamente alta. R$20 seriam equivalentes a R$2,73, R$50, R$6,82 e R$100. Gente, R$100 perderam tanto poder de compra que hoje só compra o equivalente a R$13,64. Você tem noção disso? A gente precisa sempre tomar cuidado com isso, com a inflação, porque a inflação corrói o dinheiro. Isso daqui é parte da equação, eu já vou te mostrar como aplicar isso num cálculo para você saber quanto vale o preço de uma ação que eventualmente você queira comprar. A outra pergunta que a gente tem que se responder, e eu vou começar a introduzir esse assunto, é o quanto dinheiro o negócio vai fazer no futuro. Então imagina que eu tenho uma empresa, essa empresinha com todo amarelinho branco, super top, e aí essa empresa ela gera o que a gente chama de free cash flow. Free cash flow seria o fluxo de caixa livre. Fluxo de caixa seria o caixa que entra e sai de uma forma livre. Basicamente é o caixa que a empresa gerou. Imagina que em 2025 ela vai gerar 100 milhões de caixa. Aí em 2026 vai gerar 110 milhões de caixa. Em 2027 vai gerar 121 milhões de caixa. Ela vai crescer a 10% ao ano essa empresa. Quando você pega todo esse caixa que ela vai gerar, 2025, aí você pega aqui 2026, né? Vai caindo aqui, ó. Imagina que todo esse caixa que vai sendo gerado, de 2025 até 35, ele vai sendo acumulado. Então se eu somar todo ele, eu vou ter aqui R$1.853.000 somando todo esse caixa. Então é esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, assim por diante, e eu vou ter basicamente esse número somado. Se eu somo esse número, aí eu te perguntar, a empresa, ela vale então 1.853.000? Putz, não poderia valer isso, porque eu preciso contabilizar que vai ter 10 anos de inflação, e eu quero saber quanto que custa o fluxo futuro inteiro dessa empresa, só que no preço de hoje, e não no preço do futuro. Então quanto que valem 1.053.000 ao valor de hoje? Isso daqui é o que a gente quer saber. Para descobrir o valor então de uma companhia, a gente vai ter que descontar todos os fluxos de caixa futuros para descobrir quanto que eles valem hoje. E a fórmula é muito simples, eu vou fazer a fórmula de VP igual a VF sobre 1 mais I elevado a T. O que significa todas essas letrinhas, Thiago? O valor patrimonial é o valor presente, é o que eu quero descobrir, que é o quanto vale a empresa. O valor futuro é o valor do dinheiro lá no futuro. O I seria a taxa de desconto que eu vou usar. Tem gente que vai usar aqui uma taxa de juros, tem gente que vai usar a taxa que quer ganhar no investimento, então eu vou descontar 20% ao ano, porque eu quero ganhar 20% ao ano do número que está aí. E tem gente que vai colocar o tempo em anos, o tempo em meses, em décadas e assim por diante. Vamos então começar aqui. Imagina então que eu vou pegar e vou descontar esse fluxo futuro a taxa de inflação. Inflação mais ou menos 5,8%. Então eu vou pegar os R$110.000 e vou trazer a valor presente. Então eu vou pegar R$110.000 dividido por 1,58 elevado a 1. Aí eu vou pegar os 121.000 e vou fazer 121.000 dividido por 1,058 elevado a 2, porque são 2 anos daqui, depois é 3 anos daqui, 4 anos daqui, 5 anos daqui, 6 anos daqui e assim por diante. Então eu vou fazer um cálculo para poder chegar nesse número. Quando eu faço esse cálculo, eu descubro que R$110.000 em 2026 valem hoje R$103.000. Em 2035, por exemplo, R$259.000 vale R$147.000. Até que 1.853.000 equivalem a R$996.000 hoje. Então, se eu fosse comprar esse negócio que vai gerar esse fluxo de caixa, eu deveria pagar mais ou menos ali R$996.000, caso o vendedor me mostrasse esse fluxo de caixa que o negócio vai gerar. Qual que é o problema? O problema é, aqui eu simplesmente peguei o número que o vendedor me passou e eu descontei a inflação. Porém, eu não coloquei um fator de risco aqui. Qual que é o risco de ele não conseguir atingir esse número? E aí a gente começa a complicar um pouco mais a fórmula, porque se o número dele em 2035 não for 259.000 e for, na verdade, R$100.000 ou até um prejuízo de 50.000, cara, mudou toda a conta, vocês concordam? É fácil, mas também é difícil, é uma coisa complicadinha. Como que funcionaria nos investimentos tudo isso? A gente vai fazer uma conta para descobrir quanto vale uma companhia. Então eu vou querer saber qual que é o preço dela, isso daqui é o que eu estou buscando. Você quer saber isso porque você quer pagar um preço justo numa empresa. Então quando você abre lá o seu home broker, você vai comprar uma ação, você quer saber o seguinte, quanto que seria o preço justo que eu deveria pagar nessa empresa hoje? Aí você chega a um cálculo que você deveria pagar R$10. Você vai olhar quanto que ela vale hoje. Se ela tivesse negociada a R$17, show. Você descobriu que essa empresa está sendo negociada por um preço muito mais alto do que vale. Então você não vai comprar ela por R$10, porque ela está sendo negociada a 17. Agora, se você chegar que o preço justo de uma empresa é 10, mas ela tivesse negociada a R$5, você vai falar, putz, top.
stop. Estou comprando uma baita margem de segurança. Então o que a gente quer é encontrar ações que a gente possa comprar com margem de segurança. A fórmula então para a gente chegar no preço da empresa é olhar para o fluxo de caixa, que é todas as entradas e saídas do dinheiro nos próximos anos. Eu dividi tudo isso pela taxa de desconto. Taxa de desconto vai ser basicamente a taxa de retorno que eu vou exigir para investir nisso, menos o crescimento dessa empresa na perenidade, que é o quanto ela vai crescer ao todo sempre. Vamos calcular então cada uma das variáveis para encontrar o preço justo de uma ação na prática. E aliás, gente, é muito complexo fazer um vídeo como esse. Então se você não quer comprar ações acima do preço justo, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo e acompanha essa jornada de investimentos comigo, que é longa. Eu estarei aqui com você durante os próximos 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos, pelo menos. Então clica aí embaixo, se inscreve no canal. A gente vai entrar num nível mais complexo de vídeo agora. E eu sei que vai envolver um pouco de cálculo matemático, mas a boa notícia para você é que você não precisa saber fazer tudo no detalhe que eu vou te ensinar, porque hoje é apenas um passo a passo para quem quer dar um próximo passo e tem tempo de fato para ir muito mais profundo. Mas se não for o seu caso, você pode, por exemplo, consultar uma carteira recomendada da Finclass. A Finclass tem carteiras recomendadas com vários ativos e várias classes de ativos, e uma carteira que vem batendo os nossos benchmarkings há muito tempo. Ó. Só botar na tela aí. Por exemplo, aqui é uma parte das recomendações de ações. E aí você tem lá, por exemplo, Sanepar, uma recomendação de comprar até R$ 39,64. E o preço-alvo estimado é R$ 42,41. Então você tem não só as empresas para comprar, mas você também tem o preço que você pode pagar para que você não faça besteira. Então todo esse processo de valuation que eu vou fazer aqui junto com vocês, a gente já tem analistas que fazem constantemente e ainda dão update em tudo isso. E a boa notícia é que você pode assinar a Finclass para consultar a carteira recomendada, e não só isso, mas mais 70 cursos que se aprofundam ainda mais do que eu vou me aprofundar aqui no vídeo se você quiser, mas também tem coisas para iniciantes com 50% de desconto no dia da independência da Finclass. Então só botar o QR Code aí ou o link na descrição e você pode assinar com 50% de desconto a Finclass. Voltando para o vídeo, vamos calcular cada uma dessas variáveis que eu falei para vocês para a gente encontrar o preço justo de uma ação. Vamos calcular primeiro o crescimento da perenidade. Para a gente calcular o crescimento da perenidade, eu não estou falando de crescimento nos próximos 1, 2 ou 3 anos. Eu estou falando do crescimento na perenidade, que é toda uma vida, tá? Então vamos começar do PIB do Brasil. O PIB do Brasil de 96 era 918 bilhões e 2024 era de 11,7 trilhões. Deu um crescimento então do nosso PIB de 1.174%. Se eu pego o quanto isso variou por ano no Brasil, eu vou fazer uma conta onde eu vou chegar que o PIB do Brasil variou 9,51% no ano. Aí você pensa, caraca, Thiago, então o PIB do Brasil subiu quase 10% por ano? Que país incrível e impressionante. Mas vamos calcular a inflação brasileira anualizada. A inflação entre 96 e 2024 foi de 372%. Olha que número aqui. E aí se a gente anualiza, deu 5,69%. Então a gente deveria calcular o crescimento real, que vai ser 1 mais 9,51 aqui, tá vendo? E 1 mais 5,69% aqui. O número então é 3,61%. Então a gente chegou no crescimento do Brasil desde 96 até agora. É natural imaginar então que, poxa, a empresa deveria crescer pelo menos na perenidade do Brasil. Então a perenidade é 3,61%. É quanto o negócio vai crescer no ad eterno. Agora vamos para a taxa de desconto. A taxa de desconto ela é um pouco mais complexa, porque existe uma fórmula com uma porrada de variáveis aqui. Esse daqui a gente chama de custo WACC. WACC é o Weighted Average Cost of Capital. Significa, a gente está falando aqui do custo ponderado de capital médio. Então a gente vai pegar o custo que a empresa tem, de todo o recurso que ela tem emprestado, e aqui é um custo que ela tem de juros e tudo mais, para que ela possa crescer. Então a gente vai pegar o custo que ela tem de capital. Aí eu vou pegar então aqui o custo de capital próprio, a taxa de retorno mínima que os investidores exigem para investir. Aí eu vou ter aqui o PL, que é o patrimônio líquido, vou ter a dívida total, patrimônio líquido de novo. Aí eu vou ter o KD, que é o custo da dívida da empresa. Então imagina que o KE é como se fosse o custo do acionista e o KD é como se fosse o custo do banco. Tá? Então o custo ponderado médio é o custo do acionista mais o custo do banco. Quando digo banco é juros no geral. E eu vou pegar tudo isso daqui e eu vou dividir por 1 menos o IR. Por quê? Porque eu vou tirar o imposto disso daqui, pra gente poder seguir em frente. A fórmula é complexa, mas você não precisa também ir no detalhe da fórmula. Mas eu vou calcular ela inteira para você. A gente precisa pegar um case para poder ficar claro tudo que eu tô te mostrando. Então eu peguei o case de Sanepar. Aliás, é uma empresa que eu tenho na carteira e como eu olho muito para ela, fica mais fácil de eu fazer esses cálculos. Primeiro de tudo, vamos calcular o custo de capital dela, que a gente chama de KE. A gente vai pegar aqui o custo de capital, que é TJLP mais um percentual. O TJLP é fácil, que é a taxa de juros de longo prazo no Brasil. A gente
gente encontra no site oficial do BNDES. E o X% seria o prêmio adicional sobre a taxa de juros. Como o custo de capital é o custo de capital do acionista e eu vou ter um custo no capital ao investir na empresa, o custo que eu vou ter aqui tem que ser pelo menos a taxa de juros de longo prazo mais um prêmio que eu quero colocar. Porque taxa de juros de longo prazo você tem investimentos conservadores. Como eu vou colocar no negócio, eu quero uma taxa maior. Então eu vou colocar aqui 1,5% de taxa. Então o custo do capital de acionista, nesse caso, seria mais ou menos 10,46%. Aí agora vamos calcular o custo da dívida de Sanepar. Bom, Sanepar tem uma série de dívidas. E é normal uma empresa ter dívidas. A gente tem aqui uma taxa com a Caixa Econômica Federal, uma taxa de juros de 6,62% a 12% ao ano, com indexador de TR, que é a maior dívida dela, 34,1%. Aí eu vou ter aqui, sei lá, BNDES Avançar, aí eu tenho debêntures, várias debêntures, tá vendo? Banco KfW, Finame. Então eu tenho uma taxa de juros. Aí a gente fez um cálculo já, onde eu peguei um custo ponderado. Então eu peguei, essa dívida aqui da Caixa, ela representa 34,1% da dívida total. Essa segunda dívida é 9,3% da dívida total. Então eu fiz aqui um custo médio ponderado e a gente chegou a uma média de 9,45%, que é o custo da dívida de Sanepar. Pegando isso daqui, eu vou então encontrar a dívida total agora. A dívida total eu consigo encontrar no release de resultados e você pode ver aqui, 12,841. São bilhões de reais. Eu tenho uma dívida total de 12 bilhões de reais. Aí eu vou olhar para o patrimônio líquido dela. Então eu posso encontrar isso daqui no patrimônio líquido da companhia, que é de 12,036 bilhões de reais. Aqui um pequeno disclaimer, o fim é educacional desse vídeo, não é uma recomendação de investimentos. O correto seria eu usar no cálculo o dezembro de 24, porque como todos os números que eu peguei são do período de 2024, eu deveria pegar o patrimônio líquido de 2024. Mas, para efeitos educacionais e para a conta que eu vou fazer aqui, a gente acabou pegando um PL mais atualizado. Agora eu preciso pegar o imposto de renda corporativo. Qual que é o imposto que Sanepar paga? E na demonstração financeira, se você somar as alíquotas, que é 15% para o IRPJ, mais adicional de 10% aplicável sobre o lucro excedente ao limite e 9% para a contribuição social, a gente vai chegar em 34% de imposto, que é muito comum numa empresa do porte dela. Então o imposto que ela paga é 34%. Quando eu então aplico a essa nossa fórmula, então vai ser simples, vai ser esse número que você está vendo na tela, a gente vai chegar num custo de capital aqui, ponderado de 8,27%. Olha que coisa. Não é gostoso quando você joga os números tudo na fórmula e de repente aparece o número? Isso é bom demais, né? Então a gente sabe agora que o WACC é 8,27. A gente sabe então que a taxa de desconto é 8,27. Agora já a conta já ficou mais legal. Fluxo de caixa sobre 8,27 menos 3,61%. Vamos calcular o fluxo de caixa agora. Para calcular o fluxo de caixa, também temos uma fórmula um pouquinho mais complexa, onde tem o NOPAT, que é o lucro operacional líquido após os impostos, mais a depreciação, menos o CAPEX, mais a variação do capital de giro, que torna então qual é o fluxo de caixa livre da nossa companhia. Esse número é muito importante. Por que ele é tão importante? Porque quando a pessoa vai fazer valuation, às vezes ela faz valuation com lucro líquido. Então ela pega o lucro líquido de uma companhia. Só que o lucro líquido, ele não tem efeito caixa. Então eu posso dizer que eu tive, por exemplo, um lucro de 100 milhões, mas eu tive uma depreciação tão gigantesca que atrapalhou o nosso projeto. Muitas vezes eu vendo um negócio e eu atribuo essa performance nos próximos meses. Eu tenho uma série de mudanças que podem acontecer. Então vamos com calma aqui, muita calma aqui. Vamos calcular primeiro o NOPAT. NOPAT, ele é igual ao EBIT menos 1 menos IR. Então o EBIT aqui é 1,86 bi menos 1 menos 34%. Então o NOPAT é 1,2 bi de Sanepar. Vamos encontrar a depreciação de Sanepar. A depreciação é o quanto o valor dos ativos foi utilizado. Então se você tem um ativo que vale 10 e a gente considera que depois de um ano esse ativo que vale 10 foi utilizado em 1, agora esse ativo vale 9. Então a gente vai jogar 1 na depreciação. Então a gente vai ter aqui a depreciação, a gente vai ter aqui a amortização e exaustão e já temos no número 559 milhões aqui, beleza? A gente encontra fácil no último exercício. Aí a gente vai pegar o CAPEX. O CAPEX, ele é basicamente Capital Expenditure, ou seja, é o capital investido para algum projeto. O CAPEX aqui é de 2,1 bilhões. É aqui em cima o CAPEX regulatório, tá vendo? Ele está aqui e você encontra no plano plurianual de investimentos. E agora a gente precisa saber o capital de giro. O capital de giro, ele não é tão complicado de pegar não. O capital de giro vai ser o ativo circulante menos o passivo circulante. Ativo circulante é tudo que você tem para receber e passivo circulante é tudo que você tem para pagar, ambos no curto prazo. Se
eu sei que vai entrar 3 no curto prazo e vai sair 1,5, eu vou ter um fluxo positivo de 1,5 aqui. Então o capital de giro vai ser 1,445. Então não foi tão difícil calcular até agora. Se eu pegar então essa fórmula e o momento gostosinho onde você lança todos os números, significa que eu vou ter um FCFF, o Free Cash Flow to Firm, de 1,13782. Então 1,1 bi. Vamos pegar então agora a fórmula do preço do Sanepar. Lembra, preço vai ser igual ao meu FCFF, meu fluxo de caixa, sobre o custo de capital menos o crescimento da perenidade. Significa então que o preço vai dar 24,4 bilhões menos a dívida líquida. Porque eu preciso tirar agora qual que é a dívida líquida da empresa. Então imagina que a empresa ela vale 10 bi, só que ela deve 1 bi. Cara, você concorda que essa empresa ela deveria então valer 10 menos 1? Porque se eu comprasse a empresa inteira, eu compraria uma empresa que vale 10, mas tem 1 de dívida. Então eu precisaria pegar menos do que 10. Ela valeria 9. Aqui eu preciso tirar a dívida líquida. E a dívida líquida pode ser positiva ou negativa. Às vezes a empresa tem 1 bi no caixa e deve 500 milhões. Opa, então se eu comprar a empresa, eu tenho que comprar a empresa mais essa diferença. Então vamos lá. A dívida líquida é 4,760. Então 24,414 menos 4,760 vai dar mais ou menos 19,6, mais ou menos, bilhões, tá? Bom, então essa empresa deveria valer 19,6 bilhões. O que a gente precisa fazer agora? A gente vai precisar pegar esse 19,6 bilhões e a gente vai ter que dividir pelo número de ações que existem na companhia. Se a gente for somar o número de ações ordinárias e preferenciais que existem, a gente vai chegar ao número 1.511.205 ações. Se eu dividir 19,6 bi por 1,511 bi de ações, então aqui a gente chega em mais ou menos 13. Só que Sanepar, como ela é 11, significa que ela é uma ação ON e ela é 4 ação PN. Então a gente precisa pegar esse valor, pegar o número de ações, porque aqui a gente tem mais ou menos 500 mil ações que são ON e tem mais ou menos 1 bi de ações que são PN, né? Então a gente agora precisa pegar esse valor e fazer uma conta para a gente ver quanto que vale cada ação de unit, que são as 11. Aí você usa esse número que está aí na tela. Qual que é o problema desse valuation? A gente não está considerando os fluxos de caixa futuros da empresa. A gente colocou um número na perenidade. O que a gente deveria fazer aqui? Então tem uma forma de fazer o valuation, que é a que eu acabei de mostrar, que acaba te dando um panorama geral das coisas, só que é uma taxa fixa, né? Eu coloquei um crescimento da perenidade. Agora, outra forma de calcular isso é eu colocar um crescimento agora fluxo a fluxo, tá? Então imagina que a taxa de crescimento da perenidade é de 3,61%, como eu mostrei aqui, só para a gente fazer um cálculo, né? Imagina que eu vou pegar o fluxo de caixa da companhia e vou colocar essa taxa de crescimento e vou chegar daqui 10 anos, a gente tem 15 bilhões de fluxo de caixa. Se eu fosse fazer um valuation com muito preciosismo, eu deveria começar a projetar o quanto que a empresa vai crescer no ano que vem, no outro ano, assim por diante. Então a taxa não seria fixa aqui. Ela é uma taxa que ela mudaria, tá vendo? Ela seria 5%, 10%, 3%, 20%. Então seria uma forma um pouquinho diferente. Aqui eu usei uma taxa fixa só para facilitar a conta. Mas quando você vai investir no negócio, você tem um plano para os próximos anos e você vai colocar algumas variáveis ali. Então a gente tem o FCFF de cada ano. Aí eu vou pegar aqui os 10 anos de inflação que eu preciso colocar, porque eu preciso descontar o valor do futuro a alguma taxa para ver o quanto vale hoje esse dinheiro. E para eu fazer isso é só pegar o valor do FCFF e dividir por 1,058, que é a inflação, é o 58, elevado a 1, que é o período. Aí se for aqui 2 períodos é elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4 e assim por diante. Eu chego então a esses números e o número final ele muda de 15 para 10 bilhões. Então esse negócio deveria valer então 10,1 bilhões de reais. Se eu for olhar para o valor de mercado hoje, a empresa vale 10,10 bilhões de reais, aliás. E nesse valuation aqui deu 10,15 bilhões de reais. Porém, qual que é o delta aqui? O delta é zero. Significa que não tem uma variação potencial pro ativo, porque ele já está valendo o que de fato ele vale. Então eu como investidor vou olhar para isso e pensar, caramba, não sei se tem muito mais margem para crescer. Já está no preço. E a pergunta é, e se ela crescer acima do PIB do Brasil? Isso começa a ficar interessante. Porque se ela crescer a 5%, que é acima do PIB do Brasil, os números já mudam. Se eu fosse descontar tudo isso aqui ao valor de hoje, então eu chegaria a 10,9 bi. Então veja que é um valor maior do que o 10,1 bi. Aí eu já começaria a ter 8% de upside. Aí já começa a ficar um pouquinho mais legal, por mais que não seja um baita upside, né? E antes de finalizar o vídeo, eu quero te mostrar um gráfico, que é muito importante. Esse é o gráfico de Sanepar, que é a ação que eu acabei de te mostrar. Esse gráfico azul é o preço dela. Então veja que desde
2018, quando ela estava aqui, ela foi crescendo e ela bateu um preço relativamente alto agora, mais para 2025. E essa linha, eu diria que é uma linha de quanto essa empresa deveria valer. Não é o valor intrínseco o conceito correto, mas é o quanto ela deveria valer. É o valor da empresa. Imagina que ela tem uma ascendente, é uma empresa que sempre veio crescendo. Se eu, como investidor, vou comprar, eu deveria pensar em comprar sempre abaixo dessa linha vermelha que é o preço dela. Eu deveria ter uma margem de segurança. Sempre que eu invisto, eu tenho que pegar e investir com uma margem de segurança, porque se eu estou investindo sem margem de segurança, eu tenho muita chance de errar. E se a única coisa que você controla é o preço que você entra, você tem que escolher um preço bom para comprar. Agora uma pergunta para você. A gente, quando está comprando acima dessa linha vermelha, ou se eu estou comprando aqui, eu estou comprando de uma forma especulativa. Quando eu estou comprando abaixo dessa linha aqui, né, abaixo aqui, eu estou comprando investindo. Esse daqui é o investidor, esse daqui é o especulador. Essa é a diferença, tá? Esse é o investidor, esse é o especulador. Então o investidor sempre quer comprar com uma margem de segurança. Pensando nisso, eu te pergunto, aonde você acha que a maioria das pessoas comprou Sanepar? A gente teve um total de 2.395 dias daqui até aqui. E o valor total de negociação foi de 68 bilhões. Onde você acha que mais negociaram? Aqui, quando a gente está embaixo do valor dela, né, do valor intrínseco, ou aqui? O que você acha, sinceramente? Nesse retângulo vermelho, a gente teve 16% dos dias e 32% do volume. A maioria das pessoas compraram aqui. E adivinha só, aqui a gente teve 25% dos dias e 31% do volume. Então, as pessoas, elas costumam comprar mais aqui, mas quem compra aqui é geralmente quem costuma ganhar dinheiro. E o mercado financeiro, acredita se quiser, é o único lugar onde as pessoas fogem quando tudo entra em promoção. E falando em promoção, essa é uma boa para você aproveitar, para você aprofundar seus estudos, você ter carteiras recomendadas, você ter uma comunidade, mais de 150 mil membros que querem investir e ganhar dinheiro assim como você. Então a oportunidade é assinar a Finclass com 50% de desconto. Esse desconto só vai durar um único dia, no dia da independência. Então clica aqui embaixo, preenche formulário para você não perder essa oportunidade, porque afinal de contas você não quer comprar na alta, você quer comprar na baixa e esse é um bom momento. Me fala o que você achou desse vídeo, espero você no nosso próximo, um grande abraço e tchau!